noite, senhoras e senhores. Gente, aí, tá vendo, ó? É porque não é noite, né? Mas o meu pessoal não me responde o boa noite, o bom dia, o boa tarde muito rápido. Por quê? Porque o apresentador vai falar que eu sou mágico. Aí o pessoal acha que vai acontecer uma coisa estrondosa aqui. Não vai acontecer nada demais. Sim, sim, eu sou mágico, sim, mas aqui o intuito não é fazer mágica nem nada disso. Só essa também. E de onde eu ver essa hora o pessoal até aplaude, sabia? Ó, me senti em casa agora. Mas pra gente se sentir mais em casa ainda, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar essa energia mais lá no alto ainda, junto com você, se a gente conseguir. Como? Eu vou voltar pro meu camarim, eu vou me anunciar de novo, vou soltar meus patrocinadores. Produção, posso soltar meus patrocinadores? Posso? Obrigado, eu gosto de pedir ao vivo, que é difícil falar não. Vou soltar meus patrocinadores e quando eu voltar pro palco, vocês vão fazer muito barulho. Pode assoviar, pode aplaudir, pode gritar lindo. O importante é o barulho. Ó, vamos fazer o seguinte, os homens. Quantos homens nós temos? Deixa eu ver, levante a mão os homens. Legal, pode abaixar quem não é homem. Não quer, vai abaixar todo mundo. Mulheres, quantas mulheres nós temos? Deixa eu ver. Legal. Vamos combinar o seguinte, os homens vão fazer barulho como se quem tivesse entrado por aquela porta ali, por aquele cantinho ali, não fosse... Meu microfone não está ligando. Como quem tivesse entrado por aquele cantinho ali, não fosse René Silva, fosse tipo Angelina Jolie. Imagina, Angelina Jolie faz barulho para ela. E as mulheres? As mulheres vão fazer barulho como se quem estivesse entrando por ali fosse tipo um cartão de crédito sem limite. Não, é só para as mulheres. Por quê? Porque elas sabem gastar melhor que a gente está cansado de saber. Mas não é agora não, mulherada. Então, combinado? Pode ser? Pode ser? O técnico, o meu áudio está entrando legal aí? Lá no computador. Técnica, meu áudio está entrando legal aí? Não está não. Osmar. Está tocando... Vou fazer a entrada aqui, em nome de Jesus. Tem as palavras mágicas. Vocês podem repetir comigo as palavras mágicas? Pai nosso que estás no céu. Vamos lá, deixa eu ver essa técnica aqui, ok? Chegou? O áudio está aberto? Vou soltar. Soltei o primeiro slide. E clica no slide, clica na tela. Isso, clica aí. Aí, tá indo uma música. Era para ela estar chegando lá, não está chegando aí? A interface está plugada? É tradução simultânea aqui, para vocês não ficarem boiando no que está rolando aqui atrás. Agora. É o mesmo que aconteceu no dele agora. A saída está na saída certinha? Pega o HDMI dele que estava lá, o P2 dele que estava lá, joga aqui, não dá? A interface está aberta? Está aberto. Legal. Enquanto o pessoal vai arrumando... Meu microfone entrou também não. Ei, tá ligado? Não tá. É que eu consigo fazer... E sem as mãos eu não consigo fazer mais. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai arrumando aqui, solta os patrocinadores pelo menos, vai. E a palestra show, a fórmula mágica do sucesso com René Silva é um oferecimento de... Funerária Agrícola, há 50 anos plantando homens na terra. Cadeira para pai de santo, já vem com encosto. Lufital, é pá e pum. E motel para a terceira idade, uma Itá. Porque na terceira idade é uma Itá. Senhoras e senhores, com vocês, com música ou sem música, um mágico geneticamente modificado, para os aplausos de vocês, René Silva! Olha aí! Ai, que legal! Se tivesse com música ia ficar muito mais legal, agora é só meu passador que não está funcionando, ó. Clica na tela que meu passador não está funcionando, não está passando os slides. Bom, amor, fica no slide aí para mim, você já sabe o que fazer. Ó, gente, primeiramente... Prazer estar aqui com vocês, sem o microfone. Eu tenho que fazer a mágica de levitar o microfone agora, se eu precisar de fazer alguma coisa. Mas vamos lá, eu vim falar sobre sonhos. Por quê? Porque eu entendi que o sentido da nossa vida é realizar sonhos e honrar quem a gente ama. E se você discorda disso, talvez você não tenha entendido. Mas eu não estou aqui para iludir ninguém, porque quem sonhou quer dizer que conseguiu? Não.
Mas quem conseguiu, sonhou. Sonhou, não desistiu e foi até o final. E essa história de ser mágico começa desde que eu era criancinha. Desde que eu era criancinha, eu sempre quis ser mágico. Na verdade, quando criança mesmo, eu queria ser mágico, eu queria ser bombeiro, eu queria ser paquita. Não, mentira, tô zoando. Nunca quis ser bombeiro, não, tô zoando. E nem foi tão difícil assim ser mágico, por quê? Porque eu vim de uma família de mágicos, onde meu pai, meu avô, meu bisavô e eu, todos mágicos da mesma família, mas confesso para vocês que o maior mágico da família não fui eu, não. 1000 vezes não. O maior mágico foi meu pai. Gente, meu pai foi tão mágico que ele sumiu quando eu tinha 10 anos. Mentira, não sumiu não. Mas é muito louco falar dessa história de mágica e de realizações. Eu podia te contar que qualquer ou várias outras realizações da minha vida, da minha carreira, mas eu gosto de contar as primeiras, porque foi lá que eu descobri que todas as outras seriam possíveis. E todas as vezes que eu quero conquistar algo novo, eu me lembro da origem e de como eu descobri que as outras seriam possíveis, independente do nível. Só que quando eu comecei minha carreira, eu tinha um grande sonho. E meu sonho era ter meu nome no Google. E eu me lembro do dia que eu cheguei na minha casa, liguei o computador, joguei lá Mágico Renner, que era meu nome artístico na época, e o Google me respondeu: você quis dizer Lojas Renner? Não era. Mas ali eu tinha uma escolha para fazer. E eu vim aqui te falar algumas coisas que você já sabe e algumas coisas que talvez você não tenha pensado ainda. A primeira é que a sua vida é feita de escolhas. Isso você já sabe, sim ou não? Mas eu vou te dizer um pouquinho além e de te dizer que não escolher já é uma escolha. E sempre quando houver uma escolha na tua frente, haverão duas possibilidades. Uma escolha fácil e uma difícil. Lembra disso? Sempre haverão duas escolhas, uma fácil e uma difícil. A escolha fácil era colocar a culpa no Google e falar que o Google não sabe de nada. E quem é o Google na fila do pão? E é isso que as pessoas normalmente fazem quando querem se justificar. E a escolha difícil era olhar para mim e perceber a verdade. E qual era a verdade? Eu era um péssimo mágico. Salve de palmas para a técnica maravilhosa. Pode subir, pode deixar que eu tire aqui. Pode abrir. Pode deixar ele aberto que eu tiro aqui. Tá, qual slide? Não tá rolando. Aí, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Segura. Aí, agora tá comigo. Só aumentar o volume. Onde é que eu estava mesmo? Uma escolha fácil é difícil. E a escolha difícil era olhar para mim e perceber que eu era um péssimo mágico. E é verdade, gente. Eu que tive vários programas de TV, eu era muito ruim. Eu era tão ruim quando eu comecei. Era tão ruim que quando eu ia fazer a mágica, ela dava certo, era mais surpresa para mim do que para o espectador. Juro. Eu ia fazer uma mágica com cartas e falava assim: a sua carta escolhida, se não for as, é rei. Aí eu perguntava: é as? Ela falava: não. Eu falava: errei. Aí a pessoa não sabia se o intuito era mágico, era piada, ela se divertia. Mas quando isso acontecia ali perante o Google, parece que a vida estava rindo de mim. E quando a vida ria de mim, eu acabava me lembrando da minha infância, humilde, que a vida parecia que ria de mim quando os outros tinham e eu não tinha. Quando as coisas davam errado na minha vida, parecia que a vida ria de mim, parecia que as pessoas riam de mim. Era assim que eu me enxergava lá atrás. Mas eu comecei a olhar para uma nova vertente e comecei a perceber que a vida vai rir da gente, que as pessoas vão rir da gente. E está tudo bem, sabe por quê? Porque esse é o caminho. Respondam para mim, a maioria das pessoas no mundo no Brasil, tem sucesso, sim ou não? Não. Então, se não tem ninguém rindo de você, você está junto com eles. Quando eu percebi, esse dia falaram comigo: Renner, fulano falou mal de você. Eu falei: mano, quem é fulano? A minha mãe fala mal de mim. Quem é o fulano? Quando eu percebi que o Walt Disney riram dele, foi chamado de louco, e quando riem da gente, parece que tudo que a gente planejou deu errado, né? Isso é opinião alheia. E aí quando o Walt Disney riram dele, Michael Jordan riram dele, Steve Jobs riram dele, e quando eu fui pesquisar, todos os grandes nomes de sucesso passaram pelo mesmo processo. E eu aprendi que a vida tem que rir da gente. Mas o nosso resultado não é feito do que a vida faz, é feito do que a gente faz com o que a vida faz. Fácil de entender? Eu podia te dissecar aqui exemplos de famosos que passaram por esse mesmo processo e agiram de uma forma diferente, uma escolha diferente e tiveram sucesso. Mas eu parei de contar casos de pessoas famosas. Por quê? Porque a palestra é minha, quem manda sou eu, tô zoando. Por 2 motivos. Primeiro, a gente já encontra esses casos na internet com facilidade. Não tem sentido. Salva de palmas para minha técnica mais uma vez. Aqui resolve tudo, gente. Muito bem. Pode pegar esse microfone aqui que ele está ligado, tá? E ali. Beleza. E eu percebi que os grandes é a mesma coisa, então eu parei de contar casos grandes e comecei a contar pessoas anônimas, casos anônimos como o meu, o de vocês. Conheci um jovem, conheci a história de um jovem anônimo como vocês e eu, tinha um grande sonho como vocês e eu. E um dia, a história conta que ele reuniu na mesa da casa dele, onde eu morava, com seus pais,
todos os seus principais amigos e familiares. E ele disse que ninguém poderia faltar, tinha uma notícia a dar. E antes que a comida pudesse ser tocada por aquelas pessoas famintas em volta da mesa, a história conta que ele levantou da mesa, com as mãos trêmulas, olhou para aquela plateia e disse que em pouquíssimo tempo, ele seria aprovado... Pode apagar as luzes do fundo para mim, por favor, igual eu pedi, gente, por favor. Seria aprovado em um dos maiores e mais concorridos vestibulares do país. Ingressaria a uma universidade pública e se formaria engenheiro de Minas. Um sonho simples para todos nós, mas importante para ele, talvez. Mas ele continuou dizendo que ser engenheiro de Minas, ele seria o grande orgulho daquela família. Houve um breve instante de silêncio, talvez como esse que para aqui agora. Até que todas as pessoas começaram a rir do que aquele jovem havia dito. Começaram a caçoar, começaram a dar gargalhada, mas espera, por que as pessoas estão rindo de um sonho tão nobre, um sonho tão apagar? Um sonho tão nobre, um sonho tão digno, um sonho tão bonito. Por que as pessoas estão rindo disso? Aquelas pessoas em volta daquela mesa. E eu confesso que eu quase julguei aquelas pessoas. Eu quando entro numa história, eu vou lá de cabeça. Mas no terceiro parágrafo eu achei a resposta. As pessoas riram porque diante daquelas pessoas, naquela mesa, estava um jovem de 23 anos de idade, um semi-analfabeto. Opa! Já começa a fazer sentido. E a história vai contando que o semi-analfabeto que estudou até a 8ª série apenas, ele foi expulso 2 ou 3 vezes de escolas por onde ele passou, ele foi reprovado também algumas 2 ou 3 vezes, ele estava 5 anos sem estudar e não cursou nem o ensino médio. E do nada, 5 anos depois dessa trajetória, aquele semi-analfabeto tem um sonho muito maior do que a sua realidade. E tudo tem limite. E nesse lado, agora conhecendo os dois lados da história, eu estou do lado de cada mesa esperando o final da piada. Eu jurei que era uma piada, e não era. E eu continuei lendo a história, lendo a história, lendo a história, e a história foi chegando ao final. E ali no final, aquele jovem relata, naquele momento, naquela mesa, ter vivido a maior decepção, a maior humilhação da sua vida. Por quê? Porque ele estava diante das únicas pessoas que ele tinha certeza que teria apoio. E não teve. Sabe por que eu conto essa parte trágica da história? Porque serve para mim. Porque sabe esse teu sonho de empreender? Sabe esse teu sonho grande? Eu preciso te dizer que talvez, queridos, e só talvez, nem as pessoas que mais te amam vão acreditar no que você acredita. Nem as pessoas que mais te querem bem vão enxergar o que você enxerga, mas ei, você nunca cuidado, porque você nunca será maior do que aquilo que você sonhar e realizar para a sua própria vida. E aquele jovem baixou sua cabeça, se entristeceu, dirigiu-se ao seu quarto. Eu não sei quanto tempo exatamente ele ficou ali, mas em algum momento aquele jovem faz uma pergunta e eu me rendo a ela. Eu começo a aprender com esse jovem, sim, claro, porque ele faz uma pergunta que eu costumo dizer, que é uma pergunta que muda vidas, uma pergunta que muda histórias que serão contadas no final das suas vidas, quando nada mais puder ter sido feito. Ele olhou para dentro da sua dor, da sua amargura, da sua humilhação e finalmente, como um protagonista, se perguntou: até quando? Até quando eu vou achar que o que as pessoas julgam eu ser capaz determine o que eu serei ou não para o resto da minha vida? Até quando eu vou deixar que os meus erros do passado pesem sobre os meus ombros e me impeçam de caminhar? Até quando eu vou aceitar o mesmo fracasso, a mesma vida, os mesmos resultados? E ali ele deu um grito libertador de chega! E ali a mágica acontece. A verdadeira mágica que acontece na minha vida, na de vocês, dos famosos anônimos. Aquele momento mágico onde as suas vontades começam a se tornar maiores do que as suas dificuldades. Ai, meus queridos, eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês. Eu não sei qual é o sonho para você, para a sua família, que está nessa sala aqui agora na tua mente. Mas eu estou aqui para te dizer categoricamente que se você conseguir fazer com que as suas vontades sejam maiores do que as suas dificuldades, ninguém poderá te parar. Só Deus poderia, mas Ele certamente não quer te parar. E pode escrever no teu coração que eu vou te dizer: age incessantemente dessa forma e aguarda firme. Porque a vida ela vai te pegar e vai te levar a um lugar muito maior do que esse que você está sonhando aqui agora. E eu te digo isso por um simples motivo, queridos. Eu conheci esse jovem. Eu não estou aqui inventando história, eu conheci, eu tive cara a cara com ele para me falar o que aconteceu depois daquela decisão diferente, depois daquela escolha. E hoje esse mesmo jovem conta que ele não é mais decepção da família, que ele não é mais chacota de ninguém. Hoje esse mesmo jovem conta que tem 45 anos, e acreditem, é mágico. É mágico, é empresário, é palestrante, é consultor, é mentor. Mas como não podia deixar de ser, queridos, sim, é engenheiro de Minas, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e o orgulho de uma família. Mas aí eu vou falar, foi fácil? Quando você achar que seu sonho é grande, lembra desse cara aqui. Deixa eu defender as pessoas, elas riram de mim, riram sim, mas riram por quê? Riram por quê? Porque eles sabiam que eu... Sabia o quê, Rene? Sabia que eu tinha estudado a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. Olha calor aqui, precisava de um leque. A quinta e a quinta. A sexta
E a sétima, vocês estão me tirando mesmo, né? A sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo, tá ligado? Agora pensa numa pessoa do mal. Gente, assim, eu não vou falar que eu fui o pior aluno da sala, porque era um pouco mais do que isso. Olha a visão, eu levava cocô de cavalo para a sala, para passar nas paredes, subir o fedor, o professor descia todo mundo para a quadra. Na quadra não tinha aula, na quadra tinha horário vago. Eu desligava o padrão de energia. Gente, teve um dia que eu reuni os meus amigos, reuni todo mundo, peguei uma vaquinha, fui no Mercado Central em Belo Horizonte, comprei 140 envelopinhos de um negocinho desse tamanhozinho, que eu não sei se vocês conhecem, chama Kisuko. Vocês esqueceram Kisuko? Sério, lembra da embalagem? Uma jarrinha na capa feliz. Eu não sei o que ela ria tanto, porque tinha um gelinho na cabeça. Em cima havia escrito Kisuko, embaixo faz 1 litro, mas quem foi pobre sabe que faz 2. A gente tá ligado. E eu comprei 140 envelopes de Kisuko. Mas pobre que é pobre não falava Kisuko, falava Kisuki. Já identifiquei. Eu comprei 140 envelopes de Kisuko, mas eu não comprei nem de laranja, nem de morango, nem de abacaxi, não. Eu comprei de quê? Uva. Vocês tomaram que suco mesmo. 140 envelopes, que suco de uvas. Eu levei para a aula, dentro de um saco só. No dia desse, eu executei o plano. Peguei os sucos. Joguei na caixa d'água da escola. Aquele dia foi incrível, porque aquela escola, enfim, tinha mais cor e sabor. Por quê? Porque a torneira do bebedouro, a água era roxa. A descarga do banheiro, a água era roxa. A sopa da escola ficou tipo 50 tons de roxo. Mas não era difícil achar quem era o autor da obra, não. Porque quando o diretor adentrou a sala, numa breve tarde ensolarada de quarta-feira, ele entrou na sala possuído pelo ritmo ragatanga. Ele não pediu licença, ele foi lá no fundo da sala, já me catou pelo braço. Mas não é porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, não. E ele saiu me arrastando da sala, me levou para a diretoria. E ali ele me falou umas coisas que eu nunca mais esqueci. Essas frases permearam a minha vida durante muito tempo. O diretor era uma pessoa boa antes de mim, eu sei, ele tentou me ajudar, tentou me ensinar, mas naquela tarde, ele olhando para mim, falando assim, Renner Alexandre Silva, o nome do mal, o nome do erro, o nome do errado, tudo de errado nessa escola, cara, tem um nome, e era verdade, Renner Alexandre e Silva. Será que eu nunca vou ouvir uma notícia boa com o nome de Renner Alexandre Silva? Quer saber? Eu desisto. Faz favor para mim, eu estou cansado. Faz favor para o seu pai, para sua mãe, faz favor para a humanidade. Morre. Eu não sei de onde veio a resposta, mas veio do fundo da alma. Eu olhei na cara dele e mandei na lata. Se eu morrer, minha mãe me mata, velho. Gente, sabe quando você sabe que vai apanhar? Mas ele nunca me bateu. O diretor fez aquilo por quê? Por causa de uns sucos na caixa d'água, gente. Pobre diretor. Eu fui esse cara durante muito tempo, eu sempre tive em mim um dom da alegria, só usava da forma errada. Mas todas essas histórias que eu nem dá tempo de contar, nem posso contar todas aqui. Se eu contar que eu coloquei laxante no chão do acampamento da igreja com 100 jovens de 2 banheiros. Meu pai, que foi pastor, revira no caixão lá. Mas todas essas histórias que nos arrancam risadas, e está tudo bem nos arrancar risadas, não são histórias que eu me orgulho delas. Por quê? Porque durante muitos anos, infelizmente, eu desenvolvi dentro de mim, sem perceber, sem escolher, talvez, o pior sentimento que o ser humano pode desenvolver dentro de si, que é o sentimento da ingratidão. Ingratidão de pensar só em mim, nos meus resultados, na minha farra, e não parava para perceber que para eu estar ali estudando, um mundo de sangue, suor e sacrifício se envolver ao meu redor. Eu vim de família humilde, os meus pais vieram da pobreza e da miséria absoluta e extrema. A minha mãe conta que quantas vezes tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos, numa casa que não tinha chão, numa casa que não tinha banheiro. O meu pai puxou a carroça no lugar do cavalo, guiado pelo teu próprio pai, a troco de comida. Mas um dia essas pessoas se conheceram e ali tiveram uma conversa que mudaria tudo debaixo desses céus. E essa conversa dizia, doa o quanto doer. Aconteça o que acontecer, os nossos filhos não vão passar o que nós passamos, os nossos filhos não vão viver o que nós vivemos. E aí eles abandonaram os seus próprios sonhos pessoais. Minha mãe abandonou o seu único emprego da vida para realizar um único propósito de vida, que eu joguei no lixo 23 anos da minha existência. Quanto eu queria um gênio da lâmpada para que eu pudesse voltar no tempo. Eu trocaria qualquer pedido por uma chance de voltar no tempo e corrigir as escolhas que fiz e me envergonho. Não tem na minha mente aqui quantas vezes eu vi aquela mulher colocar a mãozinha na cabeça e se culpar, se perguntando, meu Jesus, aonde foi que eu errei? Oh, meu Deus, o que eu fiz de errado com o Renner? Que os outros não me dão trabalho, não me dão problema, é sempre o Renner, é sempre o Renner. Quanto eu queria voltar, mas eu não posso, sabe por quê? Porque a vida teve que me ensinar na dor, que eu sou refém das minhas escolhas. E sabe por que eu chego a esse nível de exposição da minha vida aqui com vocês? Eu não sei o que vocês querem, eu não sei o que vocês estão fazendo para a vida de vocês, para a família de vocês, mas eu preciso te dizer, se não existe gênio para mim, pode acreditar, não existe para você.
Então talvez hoje seja o dia de voltar a acreditações que ficaram para trás. Talvez hoje seja o dia de tomar aquela decisão. Talvez hoje seja o dia de começar a agir como um dia você já quis, mas tem protelado essas decisões, essas ações, porque quer você queira, quer não, você é refém das suas escolhas. Escolhas têm consequências irrevogáveis. Todas as vezes que aquilo acontecia, eu voltava para casa, minha mãe me corrigia com todo o carinho do mundo e uma vara de marmelo dessa grossura. E ao final me dizia uma frase que me repetiu por mais de centenas de vezes, me dizendo: Renner, cuidado com a sua vida, porque o homem é aquilo que ele quer ser. O homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. E aí, de repente, com 23 anos, eu estava numa sala de TV de madrugada, veio uma propaganda do cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, lá em Belo Horizonte, chamava Pré-UFMG. E aí, a hora que eu olhei, falei: meu Deus, o homem é aquilo que ele quer ser. Aí eu olhava para o meu passado e as pessoas rindo de mim. De um lado, o homem é aquilo que ele quer ser, do outro lado, o velho Renner. E ali eu tinha que fazer uma escolha, e fiz. Dia 5 de agosto, dia 5 de agosto de 2003, me matriculava num cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, mas dessa vez, com as minhas vontades maiores que as minhas dificuldades. 4 meses de cursinho, um preço altíssimo pago. Aquele não mais semi-analfabeto foi aprovado na primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Não, aí eu era o cara, mas eu ainda tinha a segunda etapa, 4 provas abertas de Química, Física, Matemática e Redação. E quem inventou redação? A sorte que eu era bom de redação. Eu era tão bom de redação que eu fui escrever um bilhete para minha mãe assim: mãe, vou estudar na casa do Franco e volto na sexta. Bateu dúvida se sexta era com X, voltei na quinta. Não dava para queimar o filme agora. E ali existiam dias mais difíceis que os outros. 4 provas abertas, eu cheguei à conclusão que era muito para mim. Provas abertas, não tinha enrolação mais. E ali existia um dia, naquela caminhada do cursinho para a segunda etapa, que eu desisti de tudo. Porque a vida vai ser feita de decisões, e ali a minha decisão fraquejou e eu desisti, porque eu estava cansado, eu estava com os meus materiais guardando para ir embora. Eu falei: quer saber, chega. A minha segunda refeição era... eu comi um pão de manhã, quando eu saí de casa. A minha segunda refeição era 18h30, 18h40 da noite. E ali eu estava cansado, estava sem fome, estava emagrecendo, estava ficando acabado. Mas quando eu fui guardar a última apostila, ela não entrou. E quando ela não entrou, eu me lembrei que eu não podia desistir. Não mais, não de novo. Naquele dia, eu tive a certeza que, dessa vez, eu tinha definitivamente um porquê não desistir. Hoje, eu me considero uma pessoa completamente privilegiada e abençoada. Recebi dos céus um presente que agradeço a Deus todos os dias por ele. Eu tive a sorte de ter 2 filhos, um casal, que recentemente completaram 77, 79 anos de idade. Eu jamais conseguia, nesse momento, com algumas palavras, te mostrar a real sensação de amor, de prazer e de gratidão. Que me faz atravessar todos os meus obstáculos, todos os meus desafios, com certeza de que aonde eles estiverem, eu aqui estou fazendo por eles o que eles fizeram por mim um dia. E naquela tarde ali, naquela noite ali, com a apostila na mão, pensando em desistir, eu comecei a sonhar com os dias que eu vivo hoje. Eu comecei a sonhar com o dia que a minha mãe, sei lá, fosse querer um micro-ondas novo. E eu me lembrei de uma frase que eu ouvi quando criança, que dizia que a nossa vida é composta de 3 fases. A primeira, a gente acredita no Papai Noel. A segunda, a gente descobre toda a verdade, não mais acredita no Papai Noel. E a terceira e última, acreditando ou não, a gente é o Papai Noel. E ali eu fui ganhando uma força de dentro para fora, eu fui lembrando de tudo que poderia acontecer, e eu voltei para o jogo. Sabe aquela decisão que muda toda uma história? E eu vou além te dizendo que uma decisão muda toda uma geração. E ali quando eu coloquei a apostila na mesa de novo, o sangue subiu, eu voltei a estudar, e chegou o grande dia. 8, 9, 10 e 11 de janeiro de 2004. Eu me lembro que a exatidão, no dia... Só não está tocando a música, está no slide certo, só não está tocando. E eu só me lembro que a exatidão, no dia 11 de janeiro de 2004, foi o último dia de prova. Sabe aquela sensação de que é o final da linha? Sabe aquela sensação de que você não sabe o resultado, mas tudo o que você poderia ter feito, foi feito e nada mais poder ter acontecido? Eu me lembro quando eu cheguei naquele portãozinho marrom, abri, estava cansado. Eu estava 13 quilos mais magro do que eu já era, esgotado, acabado, a imunidade lá embaixo. Quando eu olhei para frente, algo me deu mais força. Tinha alguém me esperando na portinha que dava para a cozinha. E a minha mãe veio na minha direção, me pegou pelos braços e falou assim: e aí, meu filho, deu certo? Eu não sei baseado em qual trecho dessa breve história, mas aquela mulher ainda acreditava em mim.
Aquela mãe ainda acreditava no único propósito de vida. E ali eu falei, não sei, mãe, fica tranquila, não sei, mas se não deu certo hoje, vai dar certo ano que vem. E quer saber, se não der certo ano que vem, vai dar no próximo, e vai dar no outro, e vai dar no próximo, vai dar para sempre. Sabe por quê, mãe? Porque eu entendi de uma vez por todas que o homem é aquilo que ele quer ser. Foi o choro mais incrível que eu vi sair do rosto de uma mulher na minha vida. E ela me abraçava e chorava, chorava, chorava. E ali os dias foram se passando e nada de resultado. E de repente, eu precisando tanto de uma notícia boa, o telefone toca na minha casa. O telefone toca ali umas 7 horas da manhã. Era antes um pouco, mandaram me acordar desesperadamente. Sabe quando te acorda e você sabe que é treta? Você sabe que tem algo ruim, você sente o clima, desesperado, fala assim, Renner, acorda, pelo amor de Deus, telefone. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui no telefone. Quando eu peguei o telefone... deixa que está ótimo. Quando eu peguei o telefone, era a Ana Luísa. Uma amiga da turma do cursinho, ela estava ofegante, falou, Renner. Eu falei, Ana, o que está acontecendo? Ela falou, Renner, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Eu falei, fala. E ela falou assim, você está acordado? Eu falei, claro que todos, o que está acontecendo? Ela falou assim, Renner, a sua mãe me bateu um desespero. Eu falei, não, minha mãe não, tem nada com a minha mãe, acabei de passar pela porta do quarto dela, acabei de ver o pé dela lá, ó. Tem nada com a minha mãe. Ela falou assim, não é isso. Eu falei, o que é, pelo amor de Deus? Ela falou assim, a sua mãe tinha razão. Eu falei, geralmente ela tem. Foi quando ela me falou, a sua mãe tinha razão, Renner. Quando ela testou por mais de centenas de vezes que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu falei, tá bom, Ana, mas por que tão cedo agora? E ela voltou a ficar ofegante, falou, Renner, eu cheguei ao meu trabalho mais cedo, comecei a navegar na internet, e aqui tem uma notícia no meu computador com o seu nome. Eu falei, meu nome? Pra quê? O que está acontecendo? Foi quando a voz dela veio ao meu ouvido e falou com efeito sonoro e tudo, assim. Lista dos aprovados do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, 2004. 31º lugar. O improvável aconteceu. Renner, Alexandre e Silva, nu. Naquele momento minha perna bambeou. Ali eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu corria, se eu saía pulando. Mas eu me lembrei num breve instante de lucidez, que alguém merecia aquilo mais do que eu. E eu fui andando lentamente até o quarto da minha mãe. E quando eu fui chegando, ela estava sentada com um pijaminha de babadinho roxo, umas perninhas brancas. E eu comecei a acreditar. Cheguei na porta do quarto. E eu me lembro que quando eu olhei para a carinha dela, um filme passou pela minha cabeça. E eu falei, mãe. Ela regalou ali e falou, quem morreu? E eu falei, morreu, mãe. Foi aquele filho que você teve, que te entristeceu, que te fez carregar a culpa, que te decepcionou e quase acabou com o único propósito de vida. O que você está falando, Renner? Você está doido? Eu falei, eu estou doido demais, mãe. Eu passei no vestibular, a própria Bé caiu para trás. No que ela caiu para trás, eu pulei em cima, abracei. Ela colocava a mãozinha na cabeça de novo, mas dessa vez não era para reclamar de mim, era para falar, meu Jesus, muito obrigado, eu nem acredito, como se aquela vitória fosse mais dela do que minha. E talvez fosse mesmo. E hoje, queridos, o orgulho da minha vida não é frequentar programa de TV, não é andar de carro importado, não é viajar ao Brasil e o mundo, eu tenho empresas milionárias, não. O orgulho da minha alma é ouvir aquela mulher falar, ainda hoje, para quem quiser ouvir, que o mesmo Renner do passado decidiu e mudou. E hoje ele é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser. E se eu sou Renner Silva, foi porque eu quis muito ser. Se eu sou professor mais dinheiro que eu sou, empresário palestrante, foi porque eu quis muito ser. E se eu estou aqui hoje é para te abrir a minha vida e te dizer que o meu potencial não é maior do que o seu, que eu sou aquilo que eu quero ser, porque a verdade é que o homem é aquilo que ele quer ser, e acreditem, vocês, queridos, serão exatamente ou tão somente aquilo que vocês quiserem ser, e ponto final. Para, senão eu vou chorar, gente. Eu quero pedir desculpa a vocês, a comunicação que me falha, pela emoção que me toma algumas vezes, ou qualquer falha técnica que tenha acontecido, mas essa história começa é muito maior do que isso tudo, e começa muito antes do que eu possa ter mencionado. Essa história começa, eu tinha 6 anos de idade, e de poucas das coisas que eu me lembro da minha infância de 6 anos de idade, eu me lembro que eu já tinha o meu grande sonho de criança. E quando eu falo de sonho de criança, eu nos remeto a lembrar daquele primeiro sonho das nossas vidas, quando realmente acreditávamos que tudo era possível, e não tínhamos medo. O meu sonho era conhecer a neve. Eu assistia filmes da TV. Tinha um que chamava Esqueceram de Mim com Macaulay Culkin. Vocês estão velhos, porque nem na sessão da tarde passa mais. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma hora que ele tinha que sair para comprar alguma coisa. E aquela neve caindo. Eu ficava ali completamente paralisado, sem entender de onde vinha tanta neve. Aquela era a maior mágica do mundo, na minha opinião. Mas, na humildade do meu lar,
Os meus pais jamais teriam condições de me levar até aquela terra mágica, onde a neve simplesmente cai do céu para que eu pudesse realizar aquele sonho. Mas existiu mais uma data que logo cedo dividiu a minha vida ao meio e decisões foram tomadas. Essa data foi 12 de janeiro de 1988. Era o meu aniversário de 8 anos de idade. E como todas as manhãs de 12 de janeiro, minha mãe entrava sorrateiramente pelo meu quarto e ali cantarolava um sonoro que animado, parabéns a você, fazia uma oração pela minha vida, a gente levantava para aproveitar o dia, sempre nas férias. E essa história sempre se repetia, mas não em 88. Em 88 ela entrou pelo meu quarto, começou a entoar a canção e não terminou. Quando ela chegou próximo, que eu fui vendo, o seu semblante estava diferente, o seu olhinho não brilhava como as outras datas, e eu, sem querer perguntar o que estava acontecendo, ela me disse que conhecia os meus sonhos. Mas ela também me disse que nós não teríamos condições de realizá-lo naquele momento. E de forma incrivelmente sábia, aquela mulher que cursou apenas a 4ª série do grupo escolar, segurou as minhas mãos e ali me fez prometer diante dela que enquanto eu estivesse aqui de pé, debaixo desses céus, que eu nunca deixaria de confiar em Deus e de acreditar em cada um dos meus sonhos, pois só assim eles poderiam se tornar reais um dia. Confiar em Deus, acreditar nos meus sonhos, assim a criança Renner viveu dia após dia, ano após ano, até que chego hoje diante de vocês na figura do palestrante, empresário, mentor de palestrantes, Renner Silva, para te dizer que nada que eu tenha aprendido na minha vida foi tão fundamental quanto aprender a confiar em Deus e acreditar em cada um dos meus sonhos. Pois estar aqui hoje diante de vocês já foi um grande sonho na minha vida. E todos esses que vieram e virão me farão lembrar daquela infância, onde ela, sem saber o que dizer, pedia para usar a imaginação, alegando que a neve não passaria de pequenos floquinhos brancos que caíam do céu. Na minha escola, a minha professora havia me dito que a neve era feita de água, o elemento que dá a vida. E a vida vem me ensinando todos os dias que os meus, os seus, os nossos sonhos são feitos de se acreditar em cada um deles, independente das circunstâncias atuais. De tudo que eu disse para vocês aqui nessa tarde tão incrível, se de coração aberto eu tivesse que deixar apenas uma mensagem gravada no topo de uma possível escala de prioridades de tudo que falamos até aqui, essa mensagem jamais poderia ser outra, a não ser aquela que me ensina a viver cada um dos meus dias e a realizar cada um dos meus sonhos. Senhoras e senhores, ainda que tudo lhes pareça impossível, nunca deixe de confiar em Deus, de acreditar nos seus sonhos, porque só assim os seus poderão se tornar reais, ou por que não dizer, se tornarem tão reais, quanto cada um dos meus sonhos vem se tornando reais, dia após dia. Confie em Deus, acreditem nos sonhos e no potencial incrível que Ele plantou em cada um de vocês, para que vocês possam muito mais do que simplesmente serem, fazerem felizes aqueles porquês que Ele colocou na tua vida e no teu caminho. E esses porquês e essas escolhas me tornaram quem eu sou. E quem realmente eu sou? Ninguém mais do que um servo, Renner Silva, hoje esposo da Vanessa, mas para sempre, filho da Dona Zuma e do Pastor Hélio, irmão do Rainer, do Rony e da Ronara, homem que acredita em Deus, homem que acredita na família, homem que acredita no poder do joelho dobrado, a oração de uma mãe, e que sobretudo é a prova viva de que o homem é aquilo que ele quer ser. Deus abençoe vocês, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Vem pra cá, Tuco!